Olá, meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Segundo os relatos bíblicos, antes de ser crucificado, Jesus tinha alertado que precisava morrer pelos pecados da humanidade. Os inimigos de Cristo conspiraram contra ele e o crucificaram na época da Páscoa, na sexta-feira, para ser mais exato. Depois disso, foi levado para o túmulo e uma grande pedra foi colocada para fechar a porta. Alguns guardas vigiavam o local para evitar que o corpo do mestre fosse roubado. As escrituras sagradas dizem que no terceiro dia, no domingo, algo estranho aconteceu e a pedra foi retirada do sepulcro. Os guardas caíram no chão de tanto medo. Quando algumas mulheres chegaram para ungir o corpo de Jesus, se depararam com um túmulo vazio e, de acordo com os textos bíblicos, um anjo apareceu e disse que o homem de Nazaré estava vivo. Posteriormente, Cristo também apareceu para as mulheres e as mandou contar tudo aos outros discípulos. E é por causa desse acontecimento que nós celebramos a ressurreição de Jesus na Páscoa. Lembrando que a ressurreição do Senhor é considerada um milagre divino. Na verdade, se trata do maior milagre da história da humanidade. Bom, mas será que, além de Cristo, outras pessoas tiveram a mesma experiência? O Criador daria essa graça para outros de seus filhos? Você já deve saber do que eu estou falando, certo? Em outubro de 2021, a morte de um pastor evangélico da cidade de Goiatuba, no interior de Goiás, chamou a atenção de todo o Brasil. Uber Carlos Rodrigues morreu na sexta-feira, dia 22 de outubro, por causa de complicações respiratórias provocadas pelo novo coronavírus. Geralmente, quando alguém morre, é feito o funeral e, na sequência, o indivíduo é enterrado. Bom, ao menos esse é o procedimento padrão. Porém, a mulher do pastor, Ana Maria de Oliveira Rodrigues, disse que não precisava sepultar o corpo do marido. Segundo ela, o religioso deixou uma declaração escrita em 2008 em que afirma que, se morresse, ressuscitaria 3 dias depois, assim como aconteceu com Jesus Cristo. Poderia ser apenas uma pegadinha, não é? Ou uma piada da esposa do pastor? Sim, poderia. Mas ela acreditou fielmente que o marido iria voltar a esse mundo. O caso chamou a atenção da mídia e deu o que falar. Segundo um documento que inclusive foi assinado por 2 testemunhas, Uber escreveu que o Espírito Santo fez uma revelação a ele, afirmando que o pastor passaria por um mistério de Deus e que, assim como Jesus, ele voltaria à vida no terceiro dia após o falecimento. O texto também diz que o tal mistério de Deus é baseado em 3 passagens bíblicas: a morte e ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Em um trecho, o pastor contou o seguinte: minha integridade física tem que ser totalmente preservada, pois ficarei por 3 dias morto, sendo que no terceiro dia eu ressuscitarei. Meu corpo, durante os 3 dias, não terá mau cheiro e nem vai se decompor, pois o próprio Deus terá preparado minha carne e meu cérebro para passar por essa experiência. De acordo com o dia que Uber morreu, ele voltaria no máximo até às 11h30 da noite da segunda-feira, dia 25. Por isso, a viúva não permitiu que o defunto fosse enterrado. Ela, confiando nas palavras do marido, tinha fé de que ele voltaria ao convívio normal. Durante os 3 dias, o corpo do pastor ficou em um local refrigerado na funerária. A prefeitura da cidade até notificou a empresa numa tentativa de realizar o sepultamento, mas a população se mobilizou e conseguiu adiar o enterro. E adivinha o que aconteceu? Uber não ressuscitou. E toda a esperança que a esposa tinha de ter o homem de volta foi por água abaixo. Aproximadamente
2.000 pessoas cercaram a funerária para conferir o desfecho da situação. Houve até uma transmissão ao vivo, em que mais de 15.000 usuários acompanharam a espera da ressurreição. Por fim, nada aconteceu. O corpo do religioso foi liberado para o enterro por volta de 1h da manhã do dia 26, após a esposa se conformar com a morte. Essa não é a primeira vez que um pastor diz que ressuscitaria no terceiro dia. Recentemente, um homem chamado James Sakara, de 22 anos, que era sacerdote de uma congregação cristã na Zâmbia, queria provar que ele tinha a capacidade de fazer o mesmo que Jesus. Para comprovar que o que ele estava falando era verdade, pediu para que fosse enterrado vivo. A ideia inicial era que ele morresse, mas que 3 dias depois ressuscitasse. O resultado? Bom, você já deve imaginar, não é? A maioria dos membros da igreja relutou em deixar o pastor ser enterrado vivo, mas no fim, 3 homens resolveram ajudá-lo. Ele ficou em uma cova relativamente rasa e teve mãos e pés amarrados. Cerca de 72 horas depois, foi desenterrado e não se concretizou o que havia falado. Ao notar que o pastor estava morto, várias pessoas tentaram ressuscitá-lo com uma série de exercícios espirituais, mas sem sucesso. James Sakara morreu e deixou para trás sua jovem esposa grávida. As autoridades locais analisaram o caso para decidir quais medidas seriam tomadas em relação aos homens que ajudaram a enterrar o pastor. Já em 2019, no estado de Alagoas, a família de uma mulher de 23 anos interrompeu o velório da jovem e chegou a retirar o corpo do caixão na esperança de que ela voltasse. Jéssica Lima faleceu em 3 de janeiro, depois de sofrer diversas paradas cardíacas e ter uma infecção generalizada. O velório estava acontecendo na casa da garota, quando alguns parentes perceberam que ela havia se mexido no caixão. Depois, uma tia dela, que é evangélica, disse ter feito um ritual com fortes orações e contou à família que a moça iria ressuscitar dias depois, no sábado. O caso deu o que falar na pequena cidade de Palmeira dos Índios. Pessoas se aglomeraram em volta da casa da jovem para acompanhar a ressurreição. A polícia foi acionada e o médico levado até o local para confirmar o óbito. Após a confirmação, mesmo com a contrariedade da família, a mulher foi enterrada. Os parentes ainda acreditavam que a situação mudaria a qualquer momento e, por isso, fariam uma vigília no cemitério. Existem algumas pessoas que dizem ser possível reviver corpos já autopsiados, embalsamados, em decomposição avançada e até cremados. Um grupo chamado Dead Raising Team, ou Time de Ressurreição dos Mortos, em tradução livre, disse que já trouxe pelo menos 11 indivíduos de volta à vida. O site da equipe diz que é possível contratar o serviço para um seminário de 2 dias que ensina como ressuscitar alguém. Quem já fez o tal seminário diz que, apesar de não ter alcançado a primeira ressurreição, é capaz de ministrar esperança e paz para uma família. Quando não conseguem sucesso com algum defunto, eles se apresentam como um grupo de aconselhamento e apoio aos enlutados. Tiller Johnson, líder dessa comunidade, escreveu um livro chamado Como Ressuscitar os Mortos. O homem pede para os seus alunos não se sentirem mal se não conseguirem devolver a vida a alguém. Ele diz que é preciso manter a fé até que haja uma resposta positiva. Mas será mesmo que uma pessoa sem sinais vitais pode voltar ao mundo dos vivos? Existe algum seminário ou técnica capaz de fazer tamanha proeza? Conta pra gente nos comentários. A sua opinião é muito importante. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!